Pode? Bom, pessoal, voltamos então, após o nosso intervalo, já corrigimos o nosso material até a questão de número 12 e temos aí mais uma metade aí de folha para poder corrigir. Como vamos até a 25, né? Então, 12, estamos na metade, né? Então, vamos agora à questão de número 13. Deixa eu pegar aqui as canetas para a gente avançar. Perdão. Vamos lá. Questão número 13. No que se refere a atos administrativos, julgue os itens, é para julgar o item 13, que diz assim: na classificação dos atos administrativos, um critério comum é a formação da vontade, segundo o qual o ato pode ser simples, complexo ou composto. O ato complexo se apresenta como a conjugação de vontade de dois ou mais órgãos, que se juntam para formar um único ato com um só conteúdo e finalidade. Número 13, certo ou errado? O item número 13 está certo, porque ele fala exatamente sobre a classificação dos atos administrativos. Ele está falando aí do chamado ato complexo. Nota, o que é um ato administrativo complexo? Ato complexo é aquele que decorre da manifestação de vontade de mais de um órgão. E esses órgãos atuam conjuntamente visando formar um único ato. Ou seja, eu tenho aqui o órgão A, tenho aqui o órgão B. Eles atuam conjuntamente visando formar um único ato. Então, ato complexo é um ato que decorre da manifestação de vontade de mais de um órgão. Isso é o que a gente chama de ato complexo. Exemplo clássico de prova, o ato de aposentadoria. O ato de aposentadoria é um ato administrativo de natureza complexa. E por que o ato de aposentadoria é complexo? Porque para que haja a aposentadoria, você precisa de duas manifestações. A do órgão ao qual você está vinculado e o registro pelo Tribunal de Contas. Sendo assim, dois órgãos independentes, né, se manifestando conjuntamente visando produzir um único ato. Então veja, esse ato aqui é um ato administrativo complexo, ok? É um ato complexo. Veja, eu tenho dois órgãos se manifestando conjuntamente visando produzir um único ato. Então, esse ato administrativo é chamado de complexo. Ato complexo, manifestação de vontade de mais de um órgão visando formar um único ato. Cuidado para não confundir o ato complexo com o ato composto. Cuidado, viu? Porque no caso do ato composto, a situação é diferente. No ato composto, a situação ocorre da seguinte maneira. A gente tem aqui um órgão A, órgão esse, que pratica o ato X. E temos aqui a edição de um outro ato, que é um ato Y, que é meramente acessório. Esse ato X aqui é o ato principal e esse ato Y aqui é um ato secundário, um ato acessório, que serve exatamente para que esse se torne execuível. Então veja, no ato composto você tem dois atos, um principal e um acessório. Esse acessório, ele é um ato de verificação para garantir que esse aqui se torne execuível. É o caso, por exemplo, de uma autorização que dependa de um visto. Veja, a autorização é o ato principal. Nesse caso, o visto é apenas acessório para garantir que esse ato principal se torne execuível. Então, cuidado para não confundir o ato composto com o ato complexo. Então, uma autorização que dependa de um visto, uma dispensa de licitação que dependa de uma homologação pela autoridade competente. Veja, nesse caso eu tenho atos compostos. Agora, o ato de aposentadoria, uma portaria interministerial, veja, uma portaria que decorre da manifestação de vontade de mais de um ministério. Aí é ato o quê? Complexo. Uma portaria interministerial é um ato complexo. Cuidado para não misturar o ato administrativo complexo com o ato administrativo composto, ok? Aqui, ó, composto e complexo. Olha a diferença do ato complexo, aqui ó, olha a diferença do ato complexo
para o ato composto. Cuidado com essa diferença aí. Como ele disse lá na questão de número 13, que o ato o ato complexo se apresenta como a conjugação de vontade de dois ou mais órgãos que se juntam para formar um único ato com um só conteúdo. Então, é um ato derivado da manifestação de mais de um órgão. Sendo assim, o ato é complexo. A resposta número 13, o item está certo. Legal até aqui? Beleza? Número 13, então, item certo. Alguma dúvida? Nada? Vamos em frente. Questão 14. A questão 14 diz assim: um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção se descumprida a ordem. Essa questão é de 2020, hein? Nesse caso, o poder a ser exercido pelo tenente, em caso de descumprimento de sua ordem, é disciplinar e deriva do poder hierárquico. Vamos por parte. O tenente da Marinha determinou o seguinte: os soldados têm que cumprir a limpeza do navio. A pergunta é, entre o tenente e os soldados, há ou não há hierarquia? Há hierarquia. Então, dar uma ordem ao subordinado é ou não é expressão do poder hierárquico? Sim. Só que ele disse o seguinte: se não houvesse o cumprimento dessa ordem, haveria a aplicação da pena de sanção. Haveria a aplicação de penalidade pelo não cumprimento. A aplicação de penalidade decorre do poder o quê? Disciplinar. O poder disciplinar decorre ou não decorre do poder hierárquico? Sim, mas com ele não se confundem. Guardem essa frase. O poder disciplinar decorre do poder hierárquico, mas com ele não se confunde. O poder disciplinar decorre do poder hierárquico, mas com ele não se confunde. Ok? O poder disciplinar decorre do poder hierárquico, mas com ele não se confunde. Então, a ordem dada aos soldados pelo tenente, poder hierárquico. A aplicação da penalidade pelo descumprimento da ordem, poder disciplinar. Sendo assim, volta lá no item. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção se descumprida a ordem. Nesse caso, o poder a ser exercido pelo tenente em caso de descumprimento de sua ordem é disciplinar. É ou não é disciplinar? É. E deriva do poder hierárquico. Sim ou não? Sim. Então a número 14 está certa. Isso aí. Muito bom. Dúvidas? Vamos em frente. Número 15. O corpo de bombeiros de determinada cidade, em busca da garantia de máximo benefício da coletividade, interditou uma escola privada por falta de condições adequadas para a evacuação em caso de incêndio. Nesse caso, a atuação do corpo de bombeiros decorre imediatamente do poder disciplinar, ainda que o proprietário da escola tenha direito ao prédio e a exercer o seu trabalho. Peraí, interditar uma escola porque as condições para a evacuação no caso de incêndio não eram as mais adequadas. Isso é poder disciplinar? Não. Que poder é esse? Volto a dizer, qual é a tônica da coisa? Jogar poder de polícia quando é disciplinar, jogar disciplinar quando é de polícia. Já perceberam, né? Já perceberam. Pelo pouco que a gente fez aqui, a gente está conseguindo mapear as principais pegadinhas que a banca gosta de colocar. É poder de polícia isso, não é poder disciplinar. Sendo assim, a número 15 está errada. Até aqui, tranquilidade? Beleza. 16. São irrevogáveis os atos administrativos que, instituídos por lei, confiram direito adquirido. 16. Certo ou errado? Meus amores, essa questão, ela versa sobre um ponto além do conceito de revogação. Revogação a gente já sabe o que é, a gente já falou disso hoje. Revogação é a extinção do ato por razões de conveniência e oportunidade, efeito não retroativo, efeito ex nunc. A gente já falou disso. Só que aqui ele vai além. Ele fala sobre a questão do limite ao poder de revogabilidade do ato. Em outras palavras, existem atos que não podem ser
revogados. Vamos revisar isso aqui. Tem ato que não pode ser revogado. Tem ato que não comporta revogação. Que atos são esses, Mota? A lista que eu vou colocar aqui no quadro não é uma lista taxativa. Eu vou dar os principais exemplos de prova de atos que não comportam revogação. Vamos lá. Atos vinculados. Ato vinculado não comporta revogação. Revogação alcança ato discricionário, agora ato vinculado não. O que é um ato vinculado? Ato vinculado é aquele em que a administração não possui margem de liberdade. A administração tem apenas uma opção diante do caso concreto. Se não há margem de liberdade, se ela só tem uma opção, a pergunta é: como é que você vai revogar por conveniência ou oportunidade se você só tem uma opção? É a mesma coisa que chegarmos agora à nossa casa, após a aula, chegarmos à cozinha e pensarmos assim: o que será que tem para comer? Você abre a panela, só tem uma coisa pronta. Eu pergunto: que margem de liberdade você tem? Nenhuma. Ou você come aquilo ou você fica com fome. Você vai ter que fazer alguma coisa, porque só tem pronto aquilo ali, que você deixou antes de vir para cá, ou que alguém fez gentilmente para você, sabendo que você está aqui dando duro, estudando, que a pessoa gentilmente fez para você. Fala: eu não quero comer isso, então fica com fome, porque só tem isso para comer. Então vai ter que fazer outra coisa, então é contigo. Então, se você não tem margem de liberdade, você só tem uma opção, é aquela e acabou. Como é que você vai, se o ato é vinculado, a revogar o ato? Não cabe a revogação do ato vinculado, só tem uma opção. Outro exemplo de ato que não pode ser revogado: atos consumados. Atos consumados são aqueles que já exauriram os seus efeitos. Ok? Então, os atos que já exauriram seus efeitos não comportam revogação. Imagine o seguinte: a administração pública dá uma autorização para a realização de um evento num determinado domingo. O evento é realizado no domingo, na terça-feira a administração publica um ato revogando a autorização para o evento acontecer. A minha pergunta é: como é que tu vai revogar na terça-feira, após o evento, o ato de autorização se o evento já aconteceu? Como? Me fala. Como é que você vai revogar uma coisa que já aconteceu? Então, não cabe a revogação de ato que já se consumou, ok? Atos que já exauriram os seus efeitos. Outro exemplo de ato que não comporta a revogação: atos que geram direitos adquiridos. Atos que geram direitos adquiridos. Atos que geram direitos adquiridos não comportam revogação. Aqui, basta lembrar da previsão da súmula 473 do STF, a súmula da autotutela. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. A própria súmula 473 do STF já traz para a gente essa previsão, ok? Então, atos que geram direitos adquiridos também não comportam revogação. Outro, atos enunciativos, que a professora de Pietro prefere chamar de meros atos administrativos. Não cabe revogação de ato de natureza enunciativa. Exemplo, uma certidão. A administração expede a você uma certidão. Um tempo depois, eu não entendo que é conveniente você manter essa certidão. Por conveniência e oportunidade, tu vai perder a certidão? Claro que não. A própria Constituição, além do direito de petição, não assegura como um remédio constitucional administrativo o direito de certidão. É um direito que você tem. Então, ato enunciativo também não comporta essa revogação, ok? Outro exemplo, essa aqui é bem óbvia: atos que a lei declarar irrevogáveis. Atos que a lei declarar irrevogável. Essa é bem óbvia, né? A pergunta é: como é que você vai revogar um ato que a lei disse declaradamente que não comporta a revogação? Você concorda comigo que se você revogar um ato que a lei disse que não podia ser revogado, você está contrariando a lei? Você está praticando um ato ilegal, você está revogando um ato que a lei disse que não podia revogar.
Sabe o que vai ter que acontecer aqui? Uma situação curiosa. Vai ter que acontecer a anulação do ato de revogação. Porque a revogação foi viciada. A revogação foi feita de maneira ilegal. Olha que curioso. A lei disse, esse ato não comporta revogação. A autoridade vai lá e revoga. Meu Deus, ele está contrariando a lei. O ato de revogação é ilegal. Olha que curioso. Então existem vários atos, aqui como eu disse, né? Vou colocar assim, porque eu não tenho a intenção aqui de ser exaustivo. Existem outros atos que a doutrina cita que não comportam revogação. Tem doutrinador que fala de ato que integra um procedimento, porque a cada novo ato do procedimento ocorre a preclusão dos atos anteriores, então eles também não comportariam revogação, e por aí vai. Tem vários exemplos aí que a doutrina cita. Só com o que está no quadro a gente já consegue responder, porque na 16 ele fala, são irrevogáveis os atos administrativos que, instituídos por lei, confiram direito adquirido. Ora, confiram direito adquirido, se o ato gera direito adquirido, não comporta revogação, então o item 16 está certo, esses atos são irrevogáveis. Legal até aqui? Beleza? Maravilha. Então 16, item certo. Vamos em frente. Questão de número 17. A 17 diz assim, o poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar. Número 17, certo ou errado? Errado por quê? O poder hierárquico impõe ou não impõe a obrigação do subordinado cumprir as ordens superiores? Sim. Mas exceto quando as ordens forem manifestamente o quê? Ilegais. O poder hierárquico não é ilimitado. Anotem isso. O poder hierárquico não é ilimitado. O poder hierárquico não é ilimitado. Existem limites ao poder de hierarquia. Ordem ilegal não deve ser cumprida. Imagine, por exemplo, que o diretor de uma unidade me dê a ordem, o diretor de uma unidade me dê a ordem de separar material para que ele leve o material para o filho dele utilizar na escola. Eu sou encarregado do almoxarifado. Ele alega que por ser superior eu tenho obrigação de cumprir essa ordem. Eu pergunto, essa ordem não é ilegal? Eu não posso separar material para utilização própria. Eu tenho que separar material para utilização na repartição para o desempenho das atividades voltadas ao interesse público e não para uso pessoal, para uso particular. Não pode. Então, você deve sim, como eu disse, cumprir as ordens superiores, exceto quando essas ordens forem manifestamente ilegais. Portanto, a número 17 está errada. Legal até aqui? Dúvidas, pessoal? Nada? Vamos em frente. Número 18. Ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário, desde que o faça com vistas à finalidade pública. Número 18. Certo ou errado? Errado. Essa questão, ela versa sobre o chamado poder regulamentar. A pergunta é, no que consiste esse poder regulamentar? Poder regulamentar é aquele que permite à administração pública, aquele que permite ao chefe do Poder Executivo editar atos complementares à lei visando garantir a sua fiel execução. Então, quando se fala de poder regulamentar, essa edição de atos complementares à lei, visando garantir a fiel execução daquilo que a lei prevê, está diretamente relacionado a esse poder. Um exemplo claro e evidente do exercício desse poder regulamentar é exatamente o artigo 84, inciso 4º da Constituição. O artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, ele traz lá a previsão da competência
do chefe do Poder Executivo. Olha lá. Compete ao chefe do Poder Executivo, no caso do artigo 84, ele trata do presidente da República. Lá no inciso 4º, ele fala expedir decretos e regulamentos visando garantir a fiel execução da lei. Portanto, veja, quando o presidente da República, com base no artigo 84, inciso 4º da Constituição, expede decretos e regulamentos, que são atos de natureza normativa, ele visa garantir a fiel aplicação e execução daquilo que está previsto onde? Na lei. Então, esse ato normativo, ele não se sobrepõe ao ato primário, ele não se sobrepõe à lei. Veja que aqui o objetivo é garantir a fiel aplicação e execução daquilo que a lei disciplina. Veja que aqui nesse caso, inclusive, quando a gente fala do termo poder regulamentar, a gente está falando aqui de competência do chefe do executivo expedindo decretos e regulamentos. Veja que é ato de natureza regulamentar, visa regulamentar a matéria que a lei já prevê. A lei prevê a situação, mas não diz como é que aquilo tem que ser aplicado. Vem uma regulamentação e diz, isso aqui vai ser feito desse jeito, dessa maneira, tem que fazer isso aqui. Então, vai regulamentar a matéria, dissecando aquilo, para garantir que aquilo tenha plena aplicabilidade. É para isso que serve a regulamentação, é para isso que serve o ato normativo. Então, se o cara botar na prova assim, o chefe do Poder Executivo, com base no poder regulamentar, pode expedir atos normativos visando alterar o conteúdo da lei. Está errado, porque o ato normativo está abaixo da lei. Ele não altera o texto da lei, não pode. Como é que um ato normativo vai alterar o texto da lei? Claro que não. Mas é para atender o interesse público. Meu filho, a lei está acima de um ato de natureza normativa. Aqui eu estou falando do chefe do executivo expedindo esse ato. Cuidado com isso, por favor. Então, uma coisa é você editar ato complementar à lei, outra coisa é você alterar a lei, não é alteração de lei. O ato de natureza regulamentar não tem esse condão de alterar o texto da lei. Ok? Então, isso aqui é o que reflete e remete à noção do chamado poder regulamentar. Uma observação é que esse poder regulamentar aqui, ele não é um poder ilimitado. A gente percebe que existe controle em relação ao exercício desse poder. Um exemplo claro disso, vou até citar aqui, é o artigo, vou botar aqui em cima, um exemplo claro disso é o artigo 49, inciso 5º da Constituição. Artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. Ele diz lá que compete exclusivamente ao Congresso Nacional sustar atos normativos que exorbitem do exercício do poder regulamentar. Então veja, esse poder regulamentar, ele não é ilimitado. Essa questão pode cair na parte de controle. A gente vai ter aula depois sobre controle, isso pode cair lá. Se o cara botar na prova lá que esse poder regulamentar é ilimitado, que não sofre controle, é errado. O Congresso Nacional tem competência exclusiva para sustar ato normativo do Poder Executivo que exorbite do limite do poder regulamentar. Para quem não lembra, isso é uma forma de controle externo, porque é o poder legislativo sustando o ato normativo do Executivo. É um poder realizando controle sobre o outro, isso é controle externo. E controle cai nas principais provas. Tem gente aqui na sala que vai fazer TJ. Eu estou falando isso, você que está em casa, que nem todo mundo que está aqui vai fazer TJ, tá? Então, mesmo sabendo que a aula tem por escopo inicial o TJ, mas tem gente aqui na sala que vai fazer Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que também é CESP, tem gente que vai fazer PF, PRF, que também é CESP, tá? Então, a aula, ela tá, embora o público-alvo inicial fosse o do TJ, o público está bem mesclado, tá? Só para você entender. Então, isso aqui, veja, o edital do TJ fala de controle, o edital de polícia cai controle, o edital do Tribunal de Contas cai controle. Alguma dúvida nisso? Pô, a chance de cair isso numa prova de TCE, por exemplo, é gigante. Gigante. Pô, exato, concordo. O Tribunal de Contas não caiu uma questão de controle, pelo amor de Deus. É a mesma coisa fazer prova para a polícia e não ter direito penal no edital. É a mesma coisa. Pô, pelo amor de Deus. Então,
70 ou 75, leitura obrigatória, a gente já canta essa pedra sempre em sala de aula, já sei que vocês já cumpriram essa tarefa de casa. Poder regulamentar, legal até aqui? Então volta lá na questão. Questão de número 18, ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário. Quer dizer, o poder regulamentar, a administração assinou o plano T-Infinity e vai até onde quiser, sem fronteiras, pelo amor de Deus, né? Tá errado isso. Desde que o faça com finalidade, com vistas à finalidade pública. A 18 tá muito errada. Até aqui, tranquilidade? Beleza? Vamos em frente. 19, ainda dentro desse contexto aí. A 19 diz assim: o presidente da República possui competência constitucional para dispor, mediante decreto, acerca do aumento de despesa na administração federal. 19, certo ou errado? Errado por quê? Porque não pode aumentar a despesa. Não pode aumentar a despesa. Por meio de decreto. Exatamente. O que ele está falando aí está dentro disso aqui, ó, do artigo 84, mas não do inciso 4º, e sim do inciso 6º. Artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Lá, no artigo 84, inciso 6º, temos uma previsão interessante de que o presidente da República poderá dispor mediante decreto. Parou. Qual é a particularidade que esse artigo 84, inciso 6º tem? Ele está dizendo que o presidente da República pode dispor diretamente mediante decreto. Ou seja, esse decreto aqui, ele não visa garantir a fiel execução do que está previsto na lei. Pelo contrário, esse decreto, ele deriva direto da Constituição. Como ele está derivando direto da Constituição Federal, então aqui a gente pode dizer que trata-se de decreto o quê? Autônomo. Esse decreto é chamado de decreto autônomo exatamente por causa disso, porque ele deriva direto da Constituição Federal. Então, esse decreto aqui, ele deriva direto da Constituição. Putz, fiquei sem vermelha. Problema não, vai na azul. Então, esse aqui, ele deriva direto da Constituição. Por isso que ele é chamado de decreto autônomo, porque ele deriva direto da Constituição. E existem duas matérias que a Constituição prevê que podem ser dispostas mediante decreto. A primeira delas, organização e funcionamento da administração federal, que ele falou aí do presidente da República, quando não implicar o quê? Aumento de despesa, criação ou extinção de órgãos públicos. E a outra qual é? Extinção de cargo ou função quando vagos. Essas duas matérias aqui podem ser dispostas mediante decreto autônomo. Essas duas matérias podem ser dispostas mediante decreto autônomo. Então, ó, primeira, organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa, criação ou extinção de órgão. Pegou? Então, organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa, criação ou extinção de órgão. E a outra, extinção de cargo ou função quando vagos.
quando vagos, ok? Mota, se o cargo não tiver vago, então não pode. Porque se o cargo é criado por lei, a regra é que você também faça a sua extinção devido ao paralelismo das formas por lei. Agora, quando estiver vago, o cargo ou a função poderá ser extinto por decreto autônomo. Essas duas matérias aqui, o chefe do Poder Executivo poderá sim dispor, como eu disse, mediante decreto autônomo. Então, artigo 84, inciso 6º da Constituição, o chefe do Poder Executivo poderá dispor mediante decreto dessas duas matérias. Voltando lá na 19, ele diz assim: o presidente da República possui competência constitucional para dispor, mediante decreto, acerca do aumento de despesa na administração federal. Não, acerca do aumento de despesa, não. Olha aqui, ó. Desde que não implique aumento de despesa. Não pode aumentar a despesa por decreto autônomo, não pode criar órgão público por decreto autônomo, não pode extinguir órgão público por decreto autônomo, mas pode tratar da organização e do funcionamento da administração federal, desde que não aumente despesa, nem crie, nem venha extinguir órgão público, ok? Por decreto autônomo, isso não pode ser feito, não. E pode extinguir cargo ou função quando vago. Portanto, o item de número 19 está errado. Legal até aqui? Beleza? Ok, vamos em frente.